identificar uma oportunidade para a abertura do negócio? Você sabe identificar se há mercado para a sua ideia? Se você quiser saber algumas informações importantes sobre essas questões, fique comigo até o final desse vídeo desse canal. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal no YouTube Escola de Cientistas Empreendedores. Eu sou o professor Rosivaldo Lucena. Uma das coisas mais importantes para quem pensa em abrir um negócio próprio é desenvolver a capacidade de identificar oportunidades. Oportunidades no mercado, oportunidades na sociedade como um todo. É sobre isso que nós iremos falar nesse vídeo de hoje. Então, essa é uma decisão fundamental para quem pensa em empreender, né? Uma das playlists desse canal versa sobre a questão da educação empreendedora. Bom, concretamente, é importante o indivíduo desenvolver a capacidade de identificar oportunidades. Como fazer isto? Bom, obviamente que pode-se começar com uma pesquisa informal. Imagine que você queira abrir um determinado tipo de negócio, digamos, de forma tradicional, um restaurante. Então é fundamental que você domine a tecnologia do negócio, ou seja, obviamente que você saiba cozinhar, que você goste de culinária, né, de receitas, etc. E aí é importante que, neste caso, nesse pequeno exemplo que eu estou dando, que o indivíduo procure conhecer o mercado. Mercado, de forma singela, aqui nós definimos como a soma de pessoas com necessidades e desejos de dinheiro para comprar o seu produto ou o seu serviço. Então, pensando nesse exemplo que eu acabei de dar, o indivíduo deve sair a campo, literalmente, né? Procurar conhecer quais são outras empresas que existem no mercado, qual o seu futuro público-alvo, né? Se vai ser um restaurante de comida tradicional, se vai ser um restaurante de comida self-service, né? Então, a análise de mercado, que começa, por exemplo, com uma pesquisa informal, que também pode ser uma pesquisa informal, dependendo do grau de recurso que o indivíduo tenha, dependendo do grau de conhecimento que ele já detenha. Então, a questão de fazer uma pesquisa, mesmo que informal, é fundamental para que o indivíduo possa mapear o mercado. Quais são seus concorrentes, quais são os seus clientes, quais são as necessidades e desejos dos clientes, né? Como oferecer um produto ou um serviço de qualidade, melhor do que o concorrente, que atenda às necessidades e desejos do cliente. Então, isso é fundamental. E aí também, hoje em dia, né, com os recursos disponíveis na internet, o indivíduo pode fazer pesquisas, né, no Google, pode fazer pesquisas nas redes sociais para melhor identificar seu público-alvo, o mercado em que ele vai atuar. Então, isso é fundamental. Infelizmente, um erro muito comum naqueles que pensam em abrir um pequeno negócio, um negócio próprio, é simplesmente se apaixonar pelo produto. Imagine um indivíduo que fabrica pão muito bem. Então, ele gosta, ele conhece as melhores receitas, os pães mais gostosos, né, etc. E aí, simplesmente, ele quer oferecer ao mercado o pão mais sofisticado, o pão mais gostoso, o pão mais caro, sei lá que critérios ele vai elencar como diferenciais competitivos do seu negócio. E simplesmente se esquece de saber, né, de estudar o mercado, de verificar se há pessoas no mercado desejando, né, necessitando comprar esse produto ou serviço. A que preço? Esse produto que esse indivíduo está oferecendo no mercado, ele vai ser melhor do que o da concorrência? Ele vai satisfazer, vai encantar o seu público-alvo? Né? Como é que esse cliente julga o preço, né, em relação ao preço da concorrência? Então, essas decisões são fundamentais para quem pensa em abrir um pequeno negócio. Eu dei o exemplo de um negócio tradicional, né, um restaurante. Eu também poderia falar de uma empresa que desenvolva softwares, por exemplo, né, programas de computador. Então, é fundamental que o indivíduo, obviamente, domine a tecnologia do negócio. Se está pensando em desenvolver softwares, aplicativos, etc., o indivíduo tem que entender bem de informática, tem que entender de linguagem de programação e também tem que desenvolver esse software, esse aplicativo, o que for, de acordo com alguma demanda do mercado, né? De acordo com algum problema que os clientes tenham. Ou, usando a terminologia que é própria do mundo das startups, quais são as dores do cliente, né? Quais são as dificuldades que ele enfrenta. E só aí o indivíduo poderá, né, fazer a sintonia, fazer o uso da chamada lei da oferta e da procura, que se estuda, é uma lei básica da economia, em que o indivíduo vai procurar ofertar, por um lado, um produto ou serviço, né, que atenda a uma demanda, a uma procura do mercado consumidor. E aí, antes de fazer esse casamento, é fundamental dominar os dois polos da questão. Ou seja, é fundamental que o indivíduo primeiro verifique se há mercado. Há gente, pessoas com necessidades e desejos, né, e com um nível de renda suficiente para comprar aquele meu produto ou serviço, sem esquecer que a sua oferta provavelmente já vai encontrar no mercado algumas empresas estabelecidas, né? Empresas que serão concorrentes, que oferecerão o mesmo produto ou o mesmo serviço, ou produtos e serviços similares ao seu,
aos seus e que vão tentar, essas empresas vão disputar a preferência, a atenção desse mercado, desse público-alvo, tá certo? Então, é fundamental que se tenha em vista essas questões. E aí, tradicionalmente, são feitas pesquisas de mercado, né, qualitativas ou quantitativas, para definir qual é o público-alvo, o tamanho desse mercado, quais são os fatores que levam as pessoas a comprar ou deixar de comprar um determinado tipo de serviço. Então, esse tipo de conhecimento é fundamental. E aí, com os recursos disponíveis hoje em dia, alguém pode desenvolver uma ideia inicial, né? E aí, preparar uma versão beta, como se diz no contexto das startups, ou um protótipo, como se diz também, e testar o mercado, né? Um produto mínimo viável, como também se diz, para verificar se aquela ideia inicial ela tem potencial de ter aceitação no mercado. E no final das contas, levar o indivíduo a verificar se aquela ideia inicial tem viabilidade, tem potencial de se transformar num negócio lucrativo. Então, isso é muito importante. Isso é essencial. E muito frequentemente aqueles que não têm experiências de mercado, né, experiências no mundo corporativo, no mundo empresarial, cometem o deslize de abrir um negócio, uma empresa, né, começar a oferecer produtos e serviços ao mercado, sem saber se tem mercado, se tem gente, pessoas, né, com necessidades e desejos dispostas a pagar por aquele produto ou serviço. Então, isto é fundamental. Bom, além de tudo que eu já coloquei anteriormente, existe um método muito interessante chamado método etnográfico, né, que tem origem na antropologia e que em anos recentes foi trazido para o contexto empresarial, né, de uma forma tradicional, etnografia de mercado, né, pesquisa etnográfica e marketing, como a gente costuma chamar, e também no contexto da internet, o que se chama de netnografia. O que é isso na prática? Relembrando um pouco a origem histórica lá no campo da antropologia. Se você quiser conhecer bem um mercado-alvo, né, uma população, uma comunidade, enfim, é importante que você conviva com ela no dia a dia. Simplesmente ir a uma determinada comunidade e aplicar um questionário genérico identificando o nome das pessoas, o gênero delas, o nível de renda, o grau de escolaridade, os gostos e as preferências, é uma coisa importante, mas que capta um nível superficial de informações. Se o indivíduo de fato quiser conhecer profundamente quais são as necessidades e desejos dos clientes, enfim, qual o comportamento desse meu público-alvo, dessa comunidade, né, que eu pretendo atingir, alcançar com os meus produtos e serviços, é fundamental que o indivíduo conviva com essa comunidade no dia a dia. Imaginemos aqui que alguém queira abrir um negócio que alcance um determinado público pouco frequente na nossa sociedade, um público de quilombolas. Então, alguém pode ler alguma coisa sobre esse assunto, né, pode entender um pouco sobre o assunto, pode até buscar informações, aplicar algum questionário com uma comunidade desse tipo. Mas efetivamente nós só conseguiremos saber quais são as necessidades e desejos dessas pessoas, qual o seu comportamento do consumidor, etc., se a gente conviver com esta comunidade. Se nós olharmos a realidade pelos olhos, pelas lentes dessas pessoas. É um pequeno exemplo. Como também se aplica a uma determinada comunidade de pessoas, por exemplo, que usem o WhatsApp, vindo para o contexto, né, tecnológico das redes sociais. Se a gente quer compreender qual o comportamento das pessoas no que diz respeito ao uso do WhatsApp, né, praticamente todos nós usamos esse meio de comunicação, então nós temos uma noção, sabemos o que é, a importância dele, como mandar mensagens, como receber mensagens, mas se nós quisermos conhecer mais profundamente, nós precisamos entrevistar, nós precisamos conviver, nós precisamos captar destas pessoas que são usuárias desse tipo de aplicativo, né, de comunicação, como é que elas se comportam, como é que elas enxergam o mundo. Então, o método etnográfico ele é muito importante porque ele ajuda a entender por dentro o comportamento de uma determinada comunidade. Isso pode ser muito importante antes de alguém lançar um produto ou serviço no mercado, antes de alguém abrir seu próprio negócio. Bom, essa é uma visão introdutória sobre o assunto, como eu coloquei até aqui. E aí eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, a indicação de alguns artigos, né, como sempre fazemos aqui, de alguns links, de alguns livros, né? Afinal de contas, esse canal ele busca apresentar evidências científicas, pela própria natureza do canal, de assuntos que nós estamos aqui abordando, oferecendo subsídio para que as pessoas que têm interesse por esses temas possam tomar decisões mais bem fundamentadas, né? Decisões racionais baseadas em evidências científicas. Bom, se você chegou até aqui, esperamos que você esteja gostando do conteúdo desse canal. Pedimos a sua gentileza de se inscrever no canal e de divulgar o nosso conteúdo para as pessoas que você conhece que têm interesse nesses mesmos temas, tá bom? Bom, por fim, recapitulando brevemente o que nós colocamos aqui,
É fundamental para aqueles que pensam em abrir um negócio próprio saber identificar oportunidades no mercado. Inclusive, essa é uma característica típica dos empreendedores, especialmente dos empreendedores de sucesso. Eles são pessoas, né, homens ou mulheres, que têm a capacidade de identificar oportunidades no mercado e criar um empreendimento, um negócio próprio, que ofereça bens e serviços que vão atender a essas necessidades e desejos dos clientes. E aí, claro que ao criar esse empreendimento, o indivíduo busca, especialmente no contexto da iniciativa privada, uma receita suficiente para cobrir os custos envolvidos no empreendimento e também para obter o lucro que o indivíduo almeja como empreendedor. Bom, esse era o conteúdo que nós tínhamos para abordar no nosso vídeo de hoje. Um abraço a todos, até o nosso próprio encontro aqui no nosso canal do YouTube, no próximo vídeo.